Mas sabe que ontem, mais tarde, eu ouvi uma análise que vai muito de encontro com o que você trouxe em relação a ele estar se preparando para essa derrota de fato e para a construção de um episódio Capitólio, porque ele está mostrando força, né? Ele está mostrando essa base bastante coesa que ele tem, e com isso ele teria forças para realizar uma contestação dos resultados da eleição. Então, de fato, ainda talvez seja cedo para a gente avaliar se ele atingiu resultados imediatos ou se de fato ele está pensando lá na frente, né? E daí eu já coloco essas questões, essas ações, né, que estão sendo colocadas no TSE. Como que você enxerga isso, Miguel? Porque às vezes me parece, inclusive, que possa ser uma estratégia de Bolsonaro ter feito um palanque político no 7 de setembro para que essa reação acontecesse e ele ter agora motivos para atacar os tribunais, seja o STF, seja o TSE, seja os ministros, o que ele não fez no 7 de setembro de forma concreta, né? Então, assim, como que você avalia essas ações? Você foi no alvo de novo, Thalita. Está facilitando muito a minha vida aqui. Porque, na prática, isso estava meio. Essa provocação que ele faria aos tribunais e a lei eleitoral, né, estava muito evidente. Eu passei por Brasília essa semana, ficava muito claro assim, as movimentações de como se confundia o que era estatal, o que era propaganda. Né? Inclusive, nos banners, né, na decoração assim, do espaço, né, fotos gigantescas do próprio Bolsonaro, etc. E aí, obviamente, se nós que não estamos em Brasília percebemos que havia essa movimentação, imaginem os ministros do STF e do TSE que estavam lá em Brasília já acompanhando isso, né, e todos os bastidores. Então, o que acontece? No dia 6, na véspera desse ato, o TSE homologou a candidatura do Bolsonaro e do Braga Neto. Né? Faz parte aí do rito normal, mas, por exemplo, a homologação da candidatura do Lula e do Alckmin foi hoje. Né? E as outras devem estar seguindo, tem um processo ritual de prestação de contas, etc. Então, o Alexandre de Moraes, que foi o relator e que garantiu a homologação, ele se antecipou, ele sabia que se não tivesse sido homologado, hoje a gente teria um pedido de inegibilidade. E que é tudo que o Bolsonaro queria. A gente conversou sobre isso um tempo atrás, né? De que, olha, será que ele não está forçando uma retirada, né, uma provocação para que saia como vítima, para que mobilize a sua base? Então, isso estava assim no repertório dele, o Alexandre de Moraes se antecipou. Então, esses processos do PDT, da rede, do PT, eles vão dar em alguma coisa? Imediatamente eles não vão dar em nada. Né? Como eu disse, o Alexandre de Moraes não quer comprar essa briga agora, não quer dar essa atenção ao Bolsonaro, e ontem, como no episódio da facada em 2018, o que o Bolsonaro ganhou? Propaganda gratuita fora do horário eleitoral. Ele pautou, né? Ele usou o Estado para isso. Sim. Então, o Alexandre de Moraes fazendo esse movimento estaria de novo alimentando, sendo pautado, né? Justificando, né, o argumento de que o STF persegue o Bolsonaro, enfim. Então, nesse momento, a gente não vai ter nada, mas estão certos partidos. Eu trabalhei em algumas campanhas eleitorais e a ordem para os advogados é assim: faça o que você... Tudo que for possível, coloque, né? Não deixe passar nada em branco, nem que seja para dar incômodo para outra chapa ter que responder, ter que reagir, enfim. Então faz parte do jogo eleitoral da prática, né? O que pode acontecer? Em o Bolsonaro perdendo a eleição, esses processos continuam, né? Abuso de poder econômico, principalmente, essa principal argumentação, e isso pode levar, sim, a uma ineligibilidade, que aí a gente poderia, depende, claro, da denúncia, do julgamento, a gente poderia ter aí, não é minha especialidade a lei eleitoral, né? Mas, no mínimo, aí, uma eleição, por exemplo, né? Estaria fora, por exemplo, de disputar um tirateima com Lula numa próxima eleição, enfim. Então, consequências possivelmente nós teremos, né? A menos que a gente entre num clima de pacificação geral pós-eleição, do tipo, vamos deixar tudo como está e deixar a família Bolsonaro quieta para que não se mexa nisso. Mas acho bem improvável. Tem muita gente anotando a conta e querendo fazer a fatura, né? E você já até adiantou um pouquinho em relação a essa questão de votos, né? Mas a gente teve algumas pesquisas eleitorais saindo essa semana. Confirmei, Datafolha sai amanhã, encomendado pela Rede Globo realmente. Então a gente vai ter amanhã, sexta-feira, os resultados da pesquisa Datafolha, a terceira rodada, daí no caso, né? Mas você acredita que algo pode mudar em relação aos números de Lula e Bolsonaro pós esse 7 de setembro?
Olha, eu acredito que não, mas a gente tem duas movimentações que talvez não apareçam nem na Datafolha amanhã, 8 da noite, nem na segunda-feira no IPEC. Mas que a gente tem que ficar atento, porque há dois movimentos, como a gente está na metade da campanha, tanto a chapa Bolsonaro percebeu que precisa pisar no acelerador ou não chega no segundo turno, quanto o comitê do Lula também resolveu mudar a estratégia e falar publicamente, né, nessa semana que a gente está terminando, o Lula tweetou sobre isso, de ir para cima e tentar, é a primeira vez que eles falam publicamente nisso, encerrar no primeiro turno. Então, para isso, o que o Bolsonaro vai fazer? Vai insistir um pouco no discurso que ele fez ontem, vai bater muito no Lula, vai bater muito no petismo, no tema da corrupção, né, vai insistir nessas pautas. E vai tentar, de alguma maneira, galvanizar esse antipetismo. O Bolsonaro ele não atingiu o teto dele ainda de intenções de votos e nem o teto do antipetismo. Então ainda tem uma pequena margem. Por isso que eu sempre tenho dito aqui todas as semanas, olha, o Bolsonaro vai crescer aos poucos, ninguém precisa se assustar com isso. Ele está voltando e está chegando perto do teto dele. Qual é o teto dele? É a rejeição, né? Se o Bolsonaro tem 56% de rejeição, teoricamente, no limite máximo, ele poderia chegar até 44%. Né? Bom, então nós vamos ter um movimento do Bolsonaro, mas ele já está muito próximo de estagnar disso. O Lula, a gente sempre tem dito, já chegou nesse teto, mas há uma diferença grande. E aí, o Lula, o Paulo Donizete, que depois vem aqui, ele fez um cálculo hoje na Rede Brasil Atual que está muito interessante, que ele diz, olha, com 1,65% dos votos válidos, o Lula ganha no primeiro turno. Né? E para isso, ele só precisa de 1/4 dos eleitores da Simone e do Ciro. Né? Então esse é o cálculo matemático que o Paulo fez, e depois ele pode ele mesmo esclarecer aqui. Né? Mas enfim, então, de fato, agora também há uma interpretação da campanha Lula de que a postura Lula, paz e amor com o Ciro não surtiu efeito. Porque o Ciro tem atacado, né, tem sido essa linha auxiliar do bolsonarismo, tem sido muito duro. Então que não adianta flertar numa expectativa de que o Ciro viesse pessoalmente apoiá-lo no segundo turno. Então a palavra de ordem é assediar, né? É tentar conquistar os eleitores da Simone e do Ciro já no primeiro turno. E para isso também vai mudar um pouco o tom do discurso, as falas da campanha do Lula. Então isso nós não vamos medir agora na sexta nem na segunda-feira, mas talvez a gente já possa ir percebendo nas próximas campanhas, nos próximos índices.